Olá, pessoal, boa tarde. Estamos entrando aqui. Olá, Lorena, tudo bem? Estamos entrando aqui, falta entrar no YouTube, mas já estamos no Instagram e no Facebook ao vivo. Gente, ontem eu comecei a fazer os posts dos nossos vídeos sobre a Semana da Estética e eu sei que vocês já estão visualizando, já estão compartilhando esses posts. E eu estou muito feliz e muito grata por isso, porque é de muita alegria que eu fico quando vocês gostam de alguma coisa, né? E eu tenho recebido muitas mensagens que vocês estão gostando aí dessa ideia da Semana da Estética, da Semana da Drenagem Total. Então, eu vim aqui hoje para a gente iniciar nossa live, nossa primeira live da Semana da Drenagem Total. Hoje vai ser a nossa primeira live com o teste do nosso novo aplicativo. Então, vamos ver aqui. No YouTube ainda não entrou. E vamos começar a falar de drenagem linfática sem os slides mesmo. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Gente, bom, o que eu preparei para você? Tinha preparado uns slides tão bonitinhos, mas vamos falar sem slides mesmo. O que eu quero falar para vocês nessa tarde de terça-feira é o seguinte, que existe uma diferença bastante grande entre sistema cardiovascular e sistema linfático. Tudo, gente, é sistema circulatório. Então, tudo no nosso corpo é líquido. Tudo no nosso corpo, ele circula. Nenhum líquido no nosso corpo, ele fica parado. Todos os nossos líquidos, eles circulam no nosso corpo. Só que existe uma diferença bastante grande de sistema cardiovascular para sistema linfático. Existem semelhanças, porém, eles são diferentes. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, essa introdução que eu vou fazer hoje, porque a gente vai dar continuidade nesse assunto na semana que vem. Nós ainda vamos ter 3 lives na semana que vem, ok? Então, o que eu quero começar a falar com vocês hoje são sobre esses líquidos, que eles são muito dinâmicos no nosso corpo. Então, por exemplo, essa figura aqui é uma figura de um ser humano, né? Nós temos um corpo aqui. E se a gente for parar para pensar nos líquidos dinâmicos do nosso corpo, nós temos aproximadamente aí 70% de água no nosso corpo, no nosso organismo. Então, um adulto hoje tem 70% de líquido no nosso corpo. Só que dependendo aonde o nosso líquido está, ele tem nomes diferentes. Então, por exemplo, se esse líquido ele está dentro do sistema cardiovascular, ou seja, dentro do sistema circulatório sanguíneo, ele se chama plasma sanguíneo. Se esse líquido está dentro, por exemplo, das nossas células, esse líquido se chama hialoplasma. Se esse nosso líquido corporal está entre as nossas células, ou seja, no interstício, ele se chama líquido intersticial. Se esse líquido... Ah, o meu diretor imprimiu, gente, os slides, olha que bonitinho. Bom, então estou falando sobre a dinâmica dos líquidos que se encontram no nosso corpo. Eu parei no interstício, então vamos lá. Se o líquido está dentro do nosso sistema cardiovascular, sistema circulatório sanguíneo, ele se chama plasma sanguíneo. Se o nosso líquido está no interstício, ele se chama líquido intersticial. Se o nosso líquido está dentro do nosso sistema linfático, ele se chama linfa. Então, vocês podem... E se ele estiver dentro das nossas células, ele se chama hialoplasma. Então, vocês podem perceber que nosso líquido, o líquido do nosso corpo, ele é dinâmico. Por isso que ele se chama sistema circulatório. Ele não para, ele continua fluindo, ou seja, ele sai do sangue, ele entra para o sangue, ele sai das células, ele entra para as células, ele entra no sistema
ele sai das células, ele entra para o interstício, ele sai do interstício. Gabriela, mas como que isso acontece? Então, é isso que eu quero falar hoje com vocês, né? A introdução desse sistema circulatório, gente. Então, vamos começar a falar aqui sobre como esse sistema circulatório, ele trabalha. Então, o nosso sistema circulatório, ele é dividido em sistema cardiovascular e em sistema linfático. E o que é o nosso sistema cardiovascular? O nosso sistema cardiovascular é o nosso sistema circulatório sanguíneo e ele tem algumas funções específicas. Então, qual que é a função específica do nosso sistema cardiovascular? Gente, as nossas células, elas precisam se alimentar. As nossas células, elas precisam respirar. Então, o que acontece? O sangue, ele precisa carregar oxigênio e nutrientes para as nossas células. Então, tanto o oxigênio como os nutrientes, ou seja, a nossa alimentação, aquilo que a gente come e o ar que a gente respira, né, tanto os nutrientes quanto o ar, o oxigênio, ele é levado para as nossas células através do sistema circulatório sanguíneo. Então, ou seja, esse veículo chamado sangue leva oxigênio e também leva os nutrientes para as nossas células. Gabriela, como ele faz isso? Como que ele leva? Como que esse sangue ele sai do sistema circulatório sanguíneo e chega até as nossas células? Através de um veículo chamado plasma. Não acabei de falar para vocês que que a nossa água, que o nosso líquido corporal, ele é dinâmico? Então, gente, se a gente for falar do nosso sangue, se a gente for desmiuçar, se a gente for dividir o nosso sangue, nós temos o nosso sangue dividido em vários componentes. Nós temos a hemácia, nós temos o plasma sanguíneo, nós temos as células de imunidade, que são chamados de leucócitos. Então, gente, a gente tem uma distribuição dentro desse sangue. E o que sai dentro desse sangue para nutrir essas células é o nosso plasma sanguíneo. Através do quê? Através de uma pressão chamada pressão hidrostática. Então, quando nós temos uma pressão chamada hidrostática, que é uma pressão muito grande, perto dos capilares, aqueles capilares que são substâncias muito fininhas, gente, parecida com um fio de cabelo mesmo, que é pertinho ali das nossas células. Essa pressão hidrostática, ela tem uma pressão muito grande, é uma pressão sanguínea que ela, de repente, consegue, através do plasma sanguíneo, levar, então, esse oxigênio mais esses nutrientes lá para as nossas células. E essas células, gente, elas vão fazer o quê? Elas vão se alimentar desses nutrientes e elas vão o quê? Pegar esse oxigênio para elas, para poder o quê, gente? Respirar, ok? E aí, gente, nós temos excrementos desse metabolismo, porque é gerado através desse oxigênio e desses nutrientes, excremento desse metabolismo. E aí, através de todo esse excremento, esses excretos, esses metabólitos, esses dejetos, sobras, que é o gás carbônico, mais todo esse resto metabólico que essa célula consumiu, restos que ficam no interstício. Então, o que acontece? Agora, eu tenho uma célula que se alimentou, que respirou e que sobrou restos metabólicos e que esse corpo, ele precisa dar um jeito do quê? Desse excreto voltar novamente pelo sistema cardiovascular para eliminar isso. Então, vamos voltar aqui.
O sistema cardiovascular, ele transporta nutrientes e oxigênio para levar para as nossas células, nutrir as nossas células e dar esse oxigênio para as nossas células se alimentarem, mas também ele transporta esses dejetos, esses metabólitos, esses restos celulares que essas próprias células consumiram e também acabaram que fazendo o quê? Acabaram que provocando isso através de todo esse consumo de oxigênio e de nutrientes. Não foi isso que aconteceu? Como que isso acontece? Gente, o plasma sanguíneo saiu do sistema circulatório sanguíneo, levou o oxigênio e os nutrientes, ou seja, caiu no interstício. Do interstício, ele foi lá para o hialoplasma, que é dentro das células. Olha só a dinâmica dos líquidos, né? Depois esse líquido saiu do hialoplasma e caiu no interstício de novo, no líquido intersticial. Gente, só que tem uma situação aí. Agora, esse resto de líquido, ele não vai voltar pelo sistema arterial. Ele vai voltar pelo sistema venoso. Gabriela, como que essas células, esses dejetos, esses metabólitos, ele vai conseguir retornar para o sistema venoso? Através de uma pressão que a gente chama de pressão oncótica ou pressão osmótica. Esse sangue, esse plasma não saiu do sistema arterial através da pressão hidrostática? Agora ele retorna ao sistema venoso através da pressão oncótica ou da pressão osmótica. Por quê? Porque se a gente for lembrar do conceito de osmose, o que é a osmose? É onde a gente tem um meio mais concentrado de proteínas, por exemplo, e a água, ela vai para esse meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Dentro dos capilares venosos, o que eu tenho? Eu tenho várias substâncias dentro desse sangue. Inclusive, eu tenho albumina, eu tenho hemácias, eu tenho várias substâncias ali, aonde a água vai ser atraída por essas substâncias. Então, é por isso que essa água, esse plasma sanguíneo, ele vai conseguir retornar para esse capilar venoso. E é por isso que nós chamamos de pressão oncótica ou pressão osmótica. A fisiologia, ela é perfeita, né? Só que somente 90% dessa substância, tanto desses metabólitos, ou seja, desses dejetos celulares, desse resto de metabolismo, e também desse líquido, consegue voltar para o capilar venoso. 10%, gente, desse restante, tanto de líquidos quanto desses dejetos, eles ficam no interstício celular. Gabriela, o que é interstício? Interstício é o lugar que fica as células. Nós não temos as nossas células? Então, entre as nossas células, deixa eu ver se tem um desenho aqui, gente. Olha só. Entre as nossas células, nós temos o quê? Aqui nós temos o nosso coração, nós temos o sistema cardiovascular e aqui, paralelo, nós temos o nosso sistema linfático. Então, entre as nossas células, nós temos o nosso interstício, o nosso líquido intersticial, ele fica entre as nossas células. E esse líquido que não retorna, não consegue retornar através dessa pressão osmótica ou pressão oncótica, ele fica juntamente com esse líquido intersticial. E, gente, quem que vai auxiliar nesses 10% restantes que ficaram ali, nesse interstício? É o nosso querido sistema linfático.
É por isso que o sistema linfático, ele é um sistema auxiliar do sistema cardiovascular, do sistema circulatório sanguíneo, porque ele sempre vai ajudar nesses 10% restante que o sistema cardiovascular, o sistema circulatório sanguíneo não conseguiu captar por conta dessas proteínas grandes, dessas macromoléculas, desses resíduos que a própria célula consumiu e não conseguiu aí voltar através do sistema venoso, ok? Então, vamos lá. Segundo Guyton, esses sistemas trabalham de forma integrada e simultânea. Ou seja, eles vão trabalhar de uma forma paralela. Isso vai acontecer o quê? Gente, sempre, né? O dia todo. Gente, em uma pessoa sadia, uma pessoa normal, uma pessoa... Isso daqui, gente, acontece de uma pessoa sadia. Uma pessoa sadia, ela consegue produzir de 3 a 5 litros de linfa por dia. Então, o nosso sistema linfático, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Olha só, a parte do líquido intercelular, juntamente com as proteínas, é retirada no meio intersticial por meio do sistema linfático. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Por quê? O nosso sistema cardiovascular, ele sempre vai deixar 10% para trás. Ele não consegue carregar 100%, é sempre 90%, porque existem algumas proteínas, algumas substâncias, algumas macromoléculas muito grandes, aonde ele não consegue captar de uma forma íntegra, integral, essas substâncias, ok? E vamos lá. O que mais que o nosso sistema cardiovascular, ele consegue fazer, né? Então, gente, ele é maravilhoso, nosso sistema cardiovascular, né? Ele consegue transportar substâncias sadias, substâncias nutritivas, e também ele consegue transportar substâncias residuais, metabólitos. Ele consegue transportar, por exemplo, o gás carbônico para os pulmões, para conseguir eliminar esse gás carbônico e excretar esse gás carbônico para que o oxigênio novamente vá para as nossas células para serem consumidos pelas nossas células. Isso é maravilhoso, né, gente? Outra coisa que o nosso sistema cardiovascular consegue fazer é o que, gente? O equilíbrio de temperatura. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física, né, o nosso corpo, ele aumenta a temperatura corporal. O que o nosso sistema circulatório sanguíneo ele faz? Ele libera plasma sanguíneo em cima da nossa pele. O que é o suor, gente? Por que o suor ele é salgadinho? Porque esse suor, na verdade, é liberado através dos vasos sanguíneos, o plasma sanguíneo, para fazer um resfriamento corporal. Né? Isso é fantástico. Para quê, gente? Para equilibrar a temperatura corporal, porque a nossa temperatura corporal ela tem que ter o quê? Um equilíbrio. Ela não pode passar de uma certa temperatura, porque se ela excede a temperatura que nós temos no nosso corpo, isso pode dar o quê? Um aumento muito grande de proteínas, por exemplo. Já pensou se uma proteína ela se desequilibra na sua, por exemplo, no seu aumento, né? E degrada? Essa proteína degradada com esse excesso de temperatura, ela não volta mais ao normal. Não é? Por isso que quando um bebê está com uma temperatura muito elevada, o médico fala, coloca para baixo do chuveiro com água fria, porque esse bebê não pode exceder uma temperatura X. Então, é exatamente por isso, quando a gente está com uma alta temperatura, muitas vezes a gente começa a suar e ter calafrio, porque é uma defesa do nosso organismo. Então, quem faz isso é o sistema cardiovascular. E, por exemplo, quando está muito frio, a gente está aí frio e você começa a ter calafrio e começa a ter frio nas pontas dos dedos, no nariz, porque todo o seu sistema circulatório, todo o sangue, ele vai para quê, gente? Para os locais onde nós temos órgãos importantes, para ele ser o quê? Aquecido. Porque esses órgãos importantes não pode faltar temperatura suficiente para ser aquecido. Então, as nossas mãos, os nossos pés, que são
locais onde não tem tanta importância no corpo, tipo, tem gente que chega a perder os pés, tem gente que chega a perder ponta de dedo, porque para o corpo não é tão importante assim quanto órgãos vitais. E é por isso que a gente acaba perdendo aí muito da temperatura nessas extremidades. Então, olha a importância do sistema cardiovascular. E uma outra coisa que eu acho bastante interessante, aqui, deixa eu colocar aqui que eu falei para vocês a regulação, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é bem importante do nosso sistema cardiovascular também, é a questão, gente, da defesa do nosso organismo. Por exemplo, vamos falar de pós-operatório, né? O nosso organismo, quando existe um pós-operatório, não tem as fases da cicatrização? Por exemplo, a primeira fase da cicatrização é o que? O processo inflamatório. Por que acontece a diapedese? O que é a diapedese? Quando acontece o rolamento de todas aquelas células de defesa lá para a região da cicatrização do trauma cirúrgico, aonde a gente vê dor, calor, rubor, edema, e acontece todas aquelas células de defesa indo lá para aquela região e ficando vermelha aquela região, exatamente por isso, porque o sistema cardiovascular, ele tem várias células de defesa, que são os leucócitos, e esses leucócitos, eles servem para nos defender contra bactérias patógenas. Então, o sistema cardiovascular, ele tem muitas funções no nosso corpo, né? Isso é maravilhoso. E o nosso sistema linfático também. Pouco se fala do sistema linfático, se fala muito mais do sistema cardiovascular do que do sistema linfático. Mas nós temos o nosso sistema linfático, que é paralelo ao nosso sistema cardiovascular, e que também nos ajuda muito, gente, principalmente num pós-operatório também. Porque num pós-operatório, quando nós temos ali o rompimento desses vasos linfáticos, o que vai acontecer? Nós temos um excesso de linfa naquele local, um excesso de edema naquele local. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, uma drenagem linfática reversa, nós vamos diminuir muito a dor desse paciente, nós vamos melhorar muito como que eu posso falar para vocês? O conforto desse paciente. Nós vamos, através de equipamentos, melhorar muito o sono desse paciente, porque ele vai deixar de sentir dor naquele local. Então, gente, se a gente tem uma técnica correta, sabe, a gente diminui o edema, a gente diminui a equimose, a gente diminui a fibrose, a gente diminui tantas coisas. Então, tendo conhecimento, tendo a técnica correta, sabendo a fisiologia, gente, a gente pode, assim, prevenir tantas coisas. É tão bom saber, né? É tão bom ter conhecimento. Então, por isso, gente, antes de efetuar qualquer tipo de manipulação com uma técnica, antes de pegar qualquer tipo de trabalho, gente, tenham conhecimento. É muito importante vocês terem conhecimento antes de pegarem qualquer tipo de técnica. Eu vejo tanto no meu direct, muitas vezes, profissionais desesperadas. Ai, professora, eu comecei a fazer uma drenagem de pós-operatório hoje, mas eu nunca fiz curso. Como que eu faço, por exemplo, para usar um ultrassom no pós-operatório? Qual o tipo de parâmetro que eu posso usar nessa paciente que está com tantos dias de pós-operatório? Gente, eu acho tanta falta de responsabilidade, porque você está brincando com uma vida, né? Uma pessoa que está ali, que confiou nas tuas mãos um pós-operatório, fez uma cirurgia tão perigosa, e você não sabe nem o parâmetro de um equipamento, você nem estudou para isso, você nem se preparou para isso. Então, antes de fazer qualquer tipo, gente, de tratamento, isso eu não estou falando só de drenagem, de pós-operatório, mas isso é qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se prepare antes, gente. Não pegue qualquer compromisso se você não está preparado.
Isso é muito sério. A gente tem que saber, a gente tem que ter experiência, a gente tem que ter conhecimento antes de fazer qualquer tipo de trabalho, tá? Então, assim, para eu estar aqui na frente falando com vocês, gente, são muitos anos de conhecimento, a gente vai, a gente estuda, a gente se atualiza, vai em congresso, compra livro, lê de novo, estuda de novo, sabe? A gente sabe, não fez nada correndo, não. É muita coisa, muitos anos, né? Então, assim, e são técnicas novas, fiz novos cursos aí de tape, ano que vem eu quero colocar novas técnicas no meu curso de pós-operatório. Tem muita coisa nova vindo por aí em 2022. Então, a gente está sempre, sabe, indo atrás de novidades para não ficar parado no tempo. Então, não fica parado no tempo também, não. A gente tem que sempre crescer em espiral, né? Sempre crescer em espiral. Nunca parar no tempo, nunca em círculo, né? Sempre em espiral. Sempre revendo o que você já sabe e adquirindo novos conhecimentos. Isso é muito importante também. Bom, vamos adiante para dar continuidade aqui no nosso estudo para a semana que vem a gente continuar. Bom, já falei aqui que o nosso trajeto que o sangue ele capta, os capilares venosos captam 90%, mais 10% fica para trás, e quem vai fazer a captação dessa linfa é o sistema linfático, né? Vamos lá. Bom, isso daqui eu já falei para vocês também, que o líquido, né? O nosso líquido é mais ou menos aí de 70% que nós temos no nosso organismo, ele é dinâmico, ele não é parado. Quando ele está dentro do sangue, ele é chamado de plasma sanguíneo. Quando ele está dentro do sistema linfático, ele é chamado de linfa. Quando ele está dentro das nossas células, ele é chamado de aloplasma. E quando ele está dentro do interstício, ele é chamado de líquido intersticial. Já falamos também do sangue, que é composto de glóbulos vermelhos, são as nossas hemácias, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, as nossas plaquetas, que servem para fazer aquele tamponamento quando há uma lesão. Então, por exemplo, existe uma lesão, um corte, um trauma cirúrgico, por exemplo, numa cirurgia plástica, quem vai fazer aquele primeiro tamponamento da ferida são as plaquetas, aquelas redes de fibrinas, né? Então, as plaquetas, elas fazem parte disso. E quem sai, a única substância que sai, gente, da corrente sanguínea para nutrir as nossas células, juntamente com o oxigênio e com os nutrientes, é o plasma sanguíneo. As plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, eles não saem dentro do sistema, dentro dos vasos, tá? Os vasos capilares sanguíneos, eles ficam, todas essas substâncias, elas ficam dentro dos capilares sanguíneos. A única substância que sai realmente é o plasma, é o líquido. Aqui eu já falei também do plasma, dos glóbulos brancos. Bom, como eu já falei para vocês também, né? Que eu quero revisar aqui. Que aqui nós temos, então, os nossos capilares venosos e os nossos... Aqui. Desculpa, aqui nós temos os nossos capilares venosos, né? O nosso capilar sanguíneo, e aqui nós temos os nossos capilares linfáticos. E aqui, gente, nós temos o quê? As nossas células. Então, o nosso sistema circulatório sanguíneo, nosso sistema cardiovascular, ele vai levar o quê para as nossas células? Ele vai levar oxigênio, ele vai levar glicose, vai levar substâncias que vão nutrir as nossas células. E o que essas células vão devolver aí para o nosso sistema cardiovascular?
vai devolver ureia, vai devolver gás carbônico, vai devolver dejetos que precisam ser excretados pelo rim, precisam ser excretados, por exemplo, pelo pulmão, que é o gás carbônico. E aí nós temos, então, aquela situação da pressão hidrostática, aonde o plasma sanguíneo leva esse oxigênio e esses nutrientes para as nossas células e depois esses dejetos eles são devolvidos para os capilares venosos, ou seja, 90% é devolvido para os capilares venosos, porém esses 10% eles ficam para os vasos linfáticos. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês nesse slide é que existe uma diferença no sistema cardiovascular e no sistema linfático. O sistema cardiovascular, ele é um sistema fechado, ou seja, ele trabalha coração, pulmão, pulmão, coração, coração, células. Agora, o sistema linfático não. O sistema linfático, ele inicia o seu sistema como dedos de luvas. Então, o início dele é como dedos de luvas nesse interstício com os capilares linfáticos, gente, e são capilares muito fininhos, como fios de cabelo realmente. E aí eles vão finalizar onde, gente? Eles vão finalizar lá no sistema circulatório sanguíneo. Por quê? Porque, na verdade, eles vão fazer um trajeto no seu corpo inteirinho e a partir do momento em que eles captam esses dejetos, esses metabolismos, essas proteínas sujas, essas gorduras, todo esse lixo metabólico e todo esse resto de excesso de linfa, que é um interstício, porque o que acontece? Quando essa água está no interstício, ele se chama líquido intersticial. Mas depois que esse capilar linfático ele retém essa água, ele muda de líquido intersticial para linfa. Então, o que vai acontecer? Esse líquido, essa água, esse dinamismo, né, de líquido, ele muda. Então, essa linfa, ela vai percorrer aí o líquido do nosso corpo inteiro e ela vai passar por alguns filtros que a gente fala, que aí semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso, que são os nossos linfonodos, gente, são os nossos gânglios linfáticos. E a gente tem esses grupos de linfonodos e de gânglios linfáticos no nosso corpo inteiro. Então, a gente tem grupos de linfonodos no pescoço, no rosto, por exemplo, a gente tem na região aqui atrás da orelha, na frente da orelha, na região aqui abaixo, ó, da mandíbula, que são grupos de linfonodos que parecem assim um feijãozinho, que eles vão fazer o quê? Eles vão filtrar essa linfa. Existem componentes lá dentro desses linfonodos, a gente chama de linfonodos, mas na literatura você vai encontrar também como gânglios linfáticos. Então, esses gânglios linfáticos ou esses linfonodos, eles vão filtrar essa linfa. Gabriela, por que eles vão filtrar essa linfa? Porque essa linfa, ela não está vindo cheia de dejetos, ela não está vindo cheia de lixo, de metabólitos, de bactérias, de fragmentos de célula, fragmentos de bactérias, fragmentos de gordura. Então, o que acontece? Essa linfa, ela vai voltar para o sangue e ela vai voltar a se chamar plasma sanguíneo. Então, quando essa linfa ela for para o sangue, ela vai ser uma linfa limpa. Para que essa linfa, para que esse plasma volte a ser limpo, ele tem que ser filtrado, gente. Olha que coisa mais linda. Então, para ele ser limpo, filtrado, ele tem que passar pelos linfonodos. Então, por isso que a gente tem grupo de linfonodos no pescoço, a gente tem grupo de linfonodos nas redes axilares, nas redes inguinais, na crista ilíaca, na rede poplite, a gente tem em vários locais.
Gente, agora um mito ou tabu que muitas pessoas falam é o seguinte. Tem gente que fala assim: ah, então eu vou abrir os gânglios linfáticos e quando finalizar a drenagem, eu vou fechar os gânglios linfáticos. Gente, presta atenção numa coisa. Você não vai abrir nada, porque esses gânglios linfáticos, por natureza da fisiologia, eles já são abertos, porque o sistema linfático trabalha sozinho, gente. Você não vai abrir nada na drenagem linfática. Quando a gente faz um bombeamento no início da drenagem linfática, a gente não está abrindo nada. A gente está esvaziando esses linfonodos. É isso que a gente está fazendo. Porque o linfonodo, ele está cheio de linfa limpa. Então, se ele está cheio de linfa limpa, eu estou fazendo o que com esse bombeamento? Eu estou esvaziando ele. A partir do momento que eu estou esvaziando ele, quando a gente faz as manobras da drenagem linfática, essa nova linfa vai fazer o quê? Ela vai vir e vai ser filtrada de uma maneira mais rápida, porque eu já esvaziei. Então, quando eu faço essa estimulação no início da drenagem linfática, eu não estou abrindo os linfonodos e nem estou fechando os linfonodos quando eu finalizo a drenagem. Agora eu vou fechar os linfonodos. Não, você não vai fechar nada, porque o sistema linfático vai continuar trabalhando. E quem nunca fez drenagem linfática na vida? E quem mora lá no sítio, na fazenda, né? E nunca ouviu falar de drenagem linfática? O sistema linfático dele não trabalha? Claro que trabalha, gente. Claro que trabalha. Olha aqui, olha, o sistema linfático trabalha numa pessoa sadia. Um sistema linfático de uma pessoa sadia produz de 2 a 5 litros de linfa por dia. Isso é normal, tá? De acontecer. Gabriela, isso quer dizer que eu sou normal, que eu não tenho edema. Eu posso continuar fazendo drenagem? Pode, não tem problema, gente. Você não vai danificar o seu sistema linfático se você quiser continuar fazendo drenagem linfática por relaxamento, por exemplo. Entendeu? Ah, para melhorar a sua celulite. Ah, para melhorar a sua, por exemplo, assim, sua... Ah, eu estou estressada, eu gosto de fazer drenagem, então eu vou fazer drenagem porque melhora, diminui meu cortisol, melhora aí o meu bem-estar, porque a drenagem linfática indiretamente também melhora o bem-estar, entendeu? Então, assim, fazer drenagem, mesmo que o meu corpo ele não tenha edema, não vai trazer malefício para o meu sistema linfático. Muito pelo contrário, eu estou acelerando e auxiliando o meu sistema linfático a trabalhar. Agora, se eu tenho edema, melhor ainda. Eu estou melhorando e potencializando a ação desse sistema linfático, porque daí quem tem edema não é só 10% que fica aqui no interstício, é muito mais. Por que a pessoa tem edema? Existem N motivos que a gente vai deixar para uma outra aula. Mas eu estou dizendo aqui que uma pessoa normal, ela tem 10% de restos celulares, de excretos, de dejetos e mais líquido que o próprio sistema cardiovascular deixa todos os dias aqui no líquido intersticial para o sistema linfático trabalhar, entendeu? Se você faz drenagem linfática, ótimo, mas o sistema linfático ele trabalha. Agora, se você só usa calça jeans apertada, se você só usa salto alto, se você não toma água o suficiente, se você só toma refrigerante, se você só come comida que tem muito carboidrato, que tem muito açúcar, que tem muito óleo, você está dificultando o seu corpo a trabalhar, mesmo que você seja uma pessoa normal.
Então, você com certeza vai ser uma candidata a ter edema. Entendeu? Então, tem todas essas condições também. Eu não estou falando de uma pessoa doente, gente. Não estou falando de uma pessoa, por exemplo, que tem vasos linfáticos comprometidos. A gente nem está falando aqui de pessoas que estão doentes. Eu estou falando aqui só de vida desregrada, certo? Então, gente, vamos voltar lá para os nossos linfonodos. Entenderam essa situação dos linfonodos? Não existe de uma vez por todas você abrir linfonodos e fechar linfonodos. Todos os grupos de gânglios linfáticos já são abertos, porque eles funcionam. Você fazendo drenagem linfática ou não, eles funcionam. O que a gente faz quando inicia a drenagem linfática? É só fazer o esvaziamento da linfa que já estava ali e já foi filtrada. Então, a gente está ajudando essa linfa a caminhar mais rápido para o sistema circulatório sanguíneo, para que nova linfa venha e seja filtrada de uma forma mais rápida. É isso que a gente está fazendo, ok? E uma coisa aí para a gente finalizar essa live, que já vai dar 1 hora, é o seguinte, é que o nosso sistema linfático, o nosso sistema cardiovascular, ele é feito, então, de vasos sanguíneos, ele é feito de sangue, ele é feito de coração e ele é feito de substâncias que existem dentro desse vaso sanguíneo, que é o plasma, que são plaquetas e que são as hemácias, os glóbulos brancos, né? E essas hemácias que são os glóbulos vermelhos. Agora, nós temos os nossos componentes do sistema linfático, que vai ser a nossa próxima live, que nós temos, então, os nossos coletores linfáticos, e aí entra os pré-coletores, os coletores linfáticos, nós temos aí a nossa linfa, que a gente já falou, nós temos os nossos órgãos linfóides, nós temos os nossos ductos. Então, gente, toda essa composição de sistema linfático vai ser a nossa live de segunda-feira. Então, eu quis dar essa introdução do que é líquido, do que é sistema cardiovascular, do que é sistema linfático, fazendo uma analogia entre sistema cardiovascular e sistema linfático para você, para a gente falar, então, da composição do nosso sistema linfático. E para a gente, então, finalizar, vamos aí resumindo, né? Funções do nosso sistema cardiovascular. Então, nós temos a função do sistema cardiovascular como transporte das substâncias essenciais. Quais são as substâncias essenciais, gente? Oxigênio e os nutrientes que nós temos para o nosso corpo nutrir as nossas células e também respirar, que são que é o nosso oxigênio, aquilo que a gente respira. Transporte da remoção dos resíduos metabólicos. Então, o nosso sistema cardiovascular, ele faz transporte tanto da nossa nutrição, como também dos nossos resíduos celulares. Olha só que fantástico, né? Esses resíduos, eles vão para o pulmão, que é o gás carbônico, e também vão para os nossos rins, que é aqueles dejetos metabólicos. Regulação da temperatura corporal, como eu já falei para vocês. Regulação da temperatura corporal, como a gente já falou, né? A temperatura sobe ou desce, que a gente não pode passar de uma determinada temperatura para não desnaturar a proteína, por exemplo. A defesa do nosso sistema imunológico sobre as fases da cicatrização é um exemplo clássico disso no pós-operatório. As nossas células, por exemplo, os leucócitos. E a analogia da função do sistema linfático, gente, que também é recolher o excesso do líquido intersticial, que o sistema cardiovascular deixa aí, uma pessoa normal, ele deixa 10%. Se uma pessoa ela tem alguma patologia, por exemplo, um edema, um linfedema, é muito mais do que 10%.
A remoção de resíduos metabólicos também, porque esses 10% que o sistema cardiovascular deixa, esse sistema linfático, ele vai captar através daqueles dedos de luvas dos capilares linfáticos, e a defesa do organismo pelo sistema imunológico também, através, gente, dos linfócitos. Então, enquanto o sistema cardiovascular tem os leucócitos, o sistema linfático, ele tem os linfócitos, linfócitos B e linfócitos T. Olha só a analogia deles, né? Eles são diferentes, mas também eles são parecidos. Gente, então, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje era esse. Me desculpem aí pelo início dessa live que ficou um pouco conturbada por conta desse aplicativo aí que a gente resolveu estrear. Infelizmente não foi aí para o YouTube, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês. Compartilhem essas informações com os colegas profissionais de vocês aí, esse link. Usando as minhas hashtags Gabi Tuller, tratando de estética com Gabi Tuller e drenagem total. E não se esqueçam, essa semana a gente ainda vai continuar com os meus vídeos de perguntas e respostas sobre drenagem linfática e pós-operatório. E semana que vem nós ainda temos 3 lives para continuar falando com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Gente, um super beijo para vocês. Continuem aí comigo, porque vai ser uma semana muito legal, de muitas surpresas ainda, tá bom? Um super beijo para vocês, gente. Até a próxima live. Tchauzinho, gente.